Olá, pessoas ricas e queridas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o meu posicionamento como um profissional dentro da área do desenvolvimento humano. Para quem não me conhece, eu sou treinadora de transformação pessoal e inteligência espiritual. Inicialmente eu comecei meu trabalho há mais ou menos 8 anos atrás como coach apenas, utilizando técnicas, ferramentas baseadas em ciência. Depois eu fui aperfeiçoando um pouco mais para levar para um contexto mais profundo, que está relacionado com a transformação pessoal. E depois, há não muito tempo, uns 2 anos, que eu assumi a minha identidade profissional como, além de treinadora de transformação pessoal, também como treinadora de inteligência espiritual, né? Independente de religião. Porém, né, nesse momento, eu percebo que eu sinto a necessidade de desenvolver o meu trabalho de uma forma mais consistente e mais congruente com aquilo que eu acredito, com a minha fé, com aquilo que eu assumi como verdade para a minha vida, que é Cristo, né? Então, eu acredito que para mim agora vai ser uma nova fase onde eu vou manifestar o meu trabalho de forma explícita, com a visão cristã, fundamentada nos princípios bíblicos. Até então, eu implicitamente tenho isso dentro de mim, mas isso não era abordado, não era utilizado como um caminho para o desenvolvimento das pessoas, a menos que elas manifestassem isso. Porém, agora eu quero assumir essa posição por conta de trabalhar com pessoas que são cristãs, que têm a verdade de Cristo como um caminho para suas vidas, né? E utilizam a Bíblia como referência. Por quê? Né, que hoje eu estou sentindo esse desejo. Eu venho estudando já faz um bom tempo alguns profissionais dessa área, desenvolvimento humano, pessoas com uma certa influência. E o que eu vejo, né? Eu vejo que as técnicas, né, que são utilizadas as técnicas dentro da ciência do comportamento humano, que são utilizadas para desenvolver pessoas, para chegarem em resultados, elas têm sido sim utilizadas e têm levado pessoas para resultados, mas, como é que eu diria? É um pouco, me fugiu a palavra, um pouco perigoso. Os profissionais têm levado as pessoas a acreditarem que tudo se baseia no seu poder pessoal, né? Tudo está relacionado com o seu querer, com a sua vontade e com o poder em si próprio. Leva as pessoas a centralizar, a dar poder para si próprio. E isso, diante de muita coisa que eu estudo, e dentro da visão cristã, não é condizente com a verdade, né? A verdade em Cristo. Então, por isso eu optei, né, em seguir nesse caminho, porque existem muitas pessoas cristãs que estão, de alguma forma, se vinculando a esses profissionais de forma sutil. Até mesmo os cristãos, eles estão sendo levados a um engano. Se não é dentro da visão bíblica, se não é dentro da visão cristã, ok, porque inclusive na palavra bíblica diz assim, tem uma passagem que fala assim, dá de César o que é de César e dá de Deus o que é de Deus. Então, se a pessoa ela não tem um entendimento cristão, ela não tem um compromisso com a verdade de Cristo, ela não está, de alguma forma, vinculada. E algumas promessas, recompensas e até mesmo responsabilidades, né? Mas, a partir do momento que a pessoa está conectada com essa verdade, que ela assumiu isso para a sua vida, ela tem promessas, mas ela também tem compromissos, né? Que é o compromisso com a verdade, viver a verdade de Cristo. Então, eu não quero fazer parte, já que tem tantos profissionais que
levam as pessoas para esse caminho de centralizar o poder em si próprio, utilizando inclusive versículos bíblicos isoladamente para as pessoas leigas que não conhecem a verdade, acharem que isso é pertinente e que é condizente, porque é uma coisa que se Cristo, né? Porque nós vivemos uma sociedade que as pessoas não levam tão a fundo essa questão cristã, mas tem bastante conteúdo cristão, né? Que acabam de alguma forma conhecendo. Então pega-se versículos isoladamente, coloca aquilo como, olha, Cristo falou, está escrito na Bíblia. Então, gente, não tem nada de errado. Só que são versículos isolados, colocados de forma a conduzir ou induzir as pessoas ao erro, tá? Dentro de um conhecimento profundo. Quem conhece a verdade sabe que aquilo não é bem assim. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, principalmente os cristãos, eu até anotei aqui, olha. Colossenses 2, de 6 a 8, fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize em filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, né? Isso é um fato que a gente tem que tomar muito cuidado. E como eu sou uma mulher cristã, eu quero pautar a minha vida dentro daquilo que é elementar em Cristo, né? E aí eu vejo profissionais falando assim: vós sois deuses. Gente, nós somos a imagem e semelhança de Deus, por isso nós somos deuses. Nós podemos, está escrito na Bíblia que nós somos deuses e que nós podemos fazer as nossas escolhas. De fato, existem alguns versículos bíblicos, 2 que falam vós sois deuses, dentro de um contexto específico, falando que pessoas com autoridade no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, pessoas com autoridade, magistrados, juízes, eles eram considerados deuses pelo fato de julgar pessoas. Mas eles estavam debaixo do julgamento de Deus e que eles dariam conta de tudo aquilo que eles estavam julgando. Então, olha a responsabilidade, né? Tem uma outra parte que Jesus fala, né? Que está em João, até anotei aqui, deixa eu ver, João alguma coisa, que fala assim, 10:34, que... Depois eu vou deixar a citação aqui. Que fala que vós sois Deus quando os fariseus veio confrontar ele, porque ele disse que ele era o filho de Deus. Então, gente, na verdade essa é uma afirmação falsa. Primeiro, lá em Gênesis fala que nós fomos feitos à imagem, em Gênesis 1, 26 a 28, diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas que nós não somos Deus. Somos a imagem e semelhança. Mas, lá à frente, né, quando Jesus veio ao mundo, diz o seguinte, que nós somos filhos de Deus por meio da nossa fé em Cristo Jesus, né? Então, olha a distorção, né? Aí eu vejo algumas pessoas falando isso e eu fico indignada. Porque primeiro que essas pessoas nem conhecem muito bem as escrituras. E se conhecem, elas distorcem para levar as pessoas ao engano, né? Enfim, e por aí vai. Outro dia eu vi uma outra pessoa falando, porque assim, que na Bíblia está escrito que pedireis e recebereis. Que não está escrito que para você receber, você precisa fazer as coisas da forma correta. Que basta pedir. E, na verdade, a Bíblia não diz isso. Todas as pessoas que estão em Cristo, elas têm direito, né? Elas têm herança, têm promessa, mediante a posicionamentos. Então, dentro da minha fé, eu acredito que Deus espera de mim e vem me preparando para quê? Para eu levar a transformação para a vida de pessoas através da verdade que liberta, que é Cristo Jesus. Então, eu não posso aceitar e ficar meio dividida.
eu faço parte dos profissionais de desenvolvimento humano, mas que leva as pessoas a acreditarem que o poder está centrado nela. Não. O poder de escolha, Deus deu o livre-arbítrio, sim, nós podemos escolher. Porém, tem um detalhe. Podemos escolher, mas essas escolhas, elas podem trazer os resultados que nós queremos? Sim, podem. Mas não quer dizer que a conta não chega. A conta chega para pagar, tá? Então, quando a pessoa ela tem uma verdade e ela assume Cristo como verdade, ela passa a fazer parte de promessas que precisam ser pautadas em Deus, em Jesus. Então, o que eu quero, né, assumir? Eu quero aceitar a vontade de Deus, de usar a minha vida dentro da verdade para levar as pessoas a chegarem aos seus propósitos de forma genuína, verdadeira. Então, assim, eu tenho um slogan, eu tenho um símbolo que é a borboleta, por um testemunho muito específico, muito particular, que Deus, ele usa comigo para poder falar comigo há muito tempo, né? Antes mesmo acho que de eu me converter. E eu criei um slogan que inicialmente era assim: transforme-se e liberte-se. Depois, porque transforme-se tinha a ver com a borboleta, né? Transformação, libertação, liberte-se por conta da liberdade da borboleta. E depois eu assumi o realize-se. Porque eu entendi que depois que uma pessoa se liberta, ela está pronta para realizar, para conquistar. Então, Deus vai revelando as coisas pouco a pouco, né? Porque essa foi a visão que eu entendi. E de fato, isso para mim, eu acho que até aqui, né, gente? Porque Deus, ele sempre vai aperfeiçoando, sempre. Então, até aqui, a minha visão contempla desta maneira. Mas, eu fiquei muito feliz porque não faz muito tempo que eu entendi o que cada palavra dessa, dentro do meu slogan, no meu trabalho, representa na minha vida, né, de forma prática, de forma consistente, e que é isso que eu quero levar para a humanidade. Então, olha, o transforme-se tem muito a ver com a palavra bíblica que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provai quão é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, isso endossa, né, com a palavra de Deus o que significa a transformação na minha vida e por que essa palavra eu assumi como verdade para mim. Depois vem a palavra liberte-se. E assim, a escritura bíblica, as escrituras diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa palavra, ela faz todo sentido para a minha vida. Porque eu conheci a verdade. Através de Cristo, através da palavra, através do Espírito Santo. Então, ela me libertou. Primeiro começou na transformação da minha mente, depois, ou vice-versa, antes eu comecei a ser ministrada pelo Espírito, mas isso começou a acontecer na minha vida, isso é verdadeiro. Então eu tenho propriedade para falar o que eu vivi na minha vida e o que eu quero levar, aliás, o que eu já venho levando, né, através do meu trabalho, da minha conduta, do meu trabalho e da minha conduta como pessoa, como mulher cristã. E depois vem a palavra realize-se, que para mim endossa com a palavra bíblica: tudo posso naquele que me fortalece. Então, todas as realizações da minha vida, elas podem acontecer, mas elas só podem acontecer por intermédio daquele que me fortalece. E aquele que fortalece a minha vida é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele é o centro da minha vida. Eu, pela minha liberdade de escolha, escolhi Jesus. Eu escolhi ele como verdade. Eu escolhi seguir a vontade dele. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus é o Filho de Deus. E eu sou inclusa no reino de Deus como filha através da minha fé em Jesus. Então, essas três palavras que endossam
3 palavras que eu criei como slogan, essas 3 palavras bíblicas, endossam essas 3 palavras: transforme-se, liberte-se e realize-se. Isso foram fases que eu vivi na minha vida e que eu tenho autoridade para falar dentro de uma experiência de vida e com o respaldo da palavra bíblica. Então, isso é o motivo, esse é o motivo pelo qual hoje, explicitamente, eu assumo, eu como uma treinadora de transformação pessoal e inteligência espiritual cristã, ok? Então, todos aqueles que querem a presença de Cristo, aqueles que querem se libertar através da verdade, aqueles que querem se transformar através da mente renovada em Deus, aqueles que querem realizar-se através de Deus, eu estou totalmente disponível, tá bem? Então, eu fico por aqui, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por me ouvirem e até breve. Beijos!